Bem-vinda ao Jardim. Hoje é o dia número 16 e a gente está caminhando passo a passo. Todo dia a gente dá um passinho em direção a uma vida completa em fé, a uma vida arraigada na coragem. Porque, como eu já ensinei para vocês, o medo, por ser um espírito, a palavra de Deus diz que Deus não nos deu o espírito de covardia, que da raiz, na verdade, é o medo. Se ele é um espírito, nós temos que lidar como um espírito. Eu não posso lidar com medo como uma simples emoção. O medo ele vem como um espírito e ataca as minhas emoções, influencia as minhas emoções e, como consequência, também o meu corpo sofre. Por isso, tanta gente com depressão, com ataques de pânico, com crises de medo, porque é isso que o medo faz. Ele ataca a sua mente de uma forma e como o seu cérebro funciona de uma forma humana, ele libera substâncias que vão atacar o seu corpo, que vão atacar o seu emocional. Tem pessoas que sofrem de enxaqueca, pessoas que sofrem de dor no estômago por causa da ansiedade, do medo, do estresse. Tudo isso tem uma só raiz, o medo. Satanás usa o medo para nos atingir. A gente tem estudado sobre vários tipos de medo, por quê? Porque a gente precisa descobrir, à luz da palavra, como Satanás tem se escondido na vida das mulheres, principalmente hoje, que eu estou aqui para falar diretamente para as mulheres. Mas como Satanás tem se escondido de uma forma sagaz, astuta, se usando o espírito de medo para se aproveitar dos nossos momentos de fraqueza e nos parar. Eu tenho meditado com vocês, comecei antes de ontem, sobre o medo da falta e da perda. Eu dei uma pausa ontem para criar um testemunho que Deus colocou no meu coração ontem, para pular o dia do devocional, que vai sair em forma de livro até maio desse ano em português. Ele sai em inglês em março, mês que vem, até o dia 12. E nós vamos trabalhar pesado para lançar o livro em português até maio desse ano. E no livro ele está bem completo, o devocional é bem explicadinho, então eu recomendo que você corra quando o livro sair, eu vou anunciar no canal e você compre para que você possa meditar de uma forma mais tranquila. Aqui no vídeo eu tenho tempo limitado, mas eu quero te lembrar sobre o medo da falta e da perda. Quando eu li sobre o que eu li na palavra e falei sobre o que esse medo da perda faz na nossa vida, o medo da falta. Só quem já passou traumas de infância, de adolescência, cresceu num ambiente onde a falta das coisas era muito grande, cria um medo quando você vai comprar algo, quando você vai adquirir algo, o medo da perda, o medo que aquilo acabe. E isso é tão ruim, porque afeta a mentalidade de abundância que Deus tem para mim e para a sua vida. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que nós criemos, para combater o medo da falta e da perda, uma mente ligada na abundância, que é o que Deus tem para mim e para você, uma vida abundante. A palavra dele diz isso: o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para te dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância não é só viver uma vida arruinada, triste, mas viver, não. Abundante. Uma vida abundante é uma vida com a saúde restaurada, a vida sentimental restaurada, com a vida financeira, querido, restaurada. Então eu quero ler com você hoje, sem mais delongas, Mateus 6, 25. Mateus 6, eu vou ler 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 e 33. Mas olha, eu vou lendo e a gente vai meditando juntas. Então pega a sua Bíblia e confere aí. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que hão de comer ou de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Ele já começa aqui dizendo, não se preocupe. A preocupação é o quê? Preocupar. Eu me ocupo com algo que ainda não aconteceu. Eu me ocupo, a minha mente já se ocupa, eu já estou ocupada com algo que ainda nem chegou. Eu estou preocupada. É isso que a palavra é. E Jesus diz, não se preocupem com a sua própria vida, com o que você vai comer, com o que você vai beber, porque eu tenho tão mais do que isso para você. E ele segue dizendo assim, 26, observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Sabe o que eu vejo aqui, querido? Deus ele cita o exemplo das aves do céu porque ele quer dizer assim, quando você perder a esperança, a paz,
e começar a se preocupar com a perda, com a falta, eu quero que você olhe para o que está ao seu redor, aquilo que eu criei, aquilo que eu fiz para você. Não só as aves, mas Aline, quero te dizer, olhe não só para os pássaros, mas para as árvores, para as flores. Tem tanta coisa linda que Deus fez. Os passarinhos, você nunca vai ver um passarinho chorando em cima de uma árvore de manhã, sem cantar, triste, morrendo de fome e dizendo: já estou sem comer tem 3 dias. Sabe por quê? Jesus está dizendo assim aqui: se eu cuido deles, que também são minha criação, quanto mais eu não vou cuidar de você e dar aquilo que você precisa. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja na sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham, não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existem e amanhã são lançadas ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Querido, olha que versículo tremendo. Quem de vocês, por mais que você se preocupe, conseguiram acrescentar 1 segundo, 1 minuto da sua vida? Eu não conheço ninguém, não existe nessa terra quem, pela preocupação, conseguiu aumentar nada. Nem o tempo de vida, nem a altura, nem a sua estatura, nem mudou uma situação, por mais física que seja. A preocupação, ela só gera estresse, ela só gera doenças, ansiedade, medo, síndrome do pânico, ela só gera pânico de não ter as coisas, de não ver, de não conseguir as coisas, ela gera, tudo isso vem do medo. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Porque ele sabe que na nossa vida terrena nós vamos nos preocupar. Nós que somos pais, se você é mãe, você vai entender que você se preocupa pelos seus filhos. Tenha uma preocupação, que eles dizem que é o estresse bom, que é o primeiro nível, que é o seu cérebro te avisando: levanta, cuida da sua casa, vai lavar a roupa do seu filho. Isso são informações que seu cérebro te dão para viver uma vida diária. Mas perder noite de sono, adoecer, ter dor no estômago, na cabeça, se preocupando com o que vai acabar, com o que vai faltar, querido, não vem de Deus, querida, não vem de Deus. E ele vai dizendo assim ainda: pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, todas essas coisas que eu falei aqui, roupa, comida, bebida, todas essas coisas vão ser acrescentadas. Quando nós buscamos a presença de Deus, que é o que nós estamos fazendo aqui, o medo, ele não consegue nos afligir. Por quê? Porque quando eu estou na presença de Deus, eu entendo o que ele faz por mim. Eu recebo dele informação e revelação para lidar com o estresse diário, com as preocupações diárias. Eu tenho contas para pagar como você tem. Às vezes eu sinto que eu tenho até mais. Eu tenho 3 filhos, eu tenho preocupações de mãe como você tem. Eu tenho carro para pagar, eu tenho desejo de ter minha casa própria. Eu tenho tantas coisas nessa vida que eu poderia perder noites e noites e noites de sono pensando nisso. Mas todas as vezes que eu começo a me preocupar com essas coisas e o medo vem para me tirar a paz, o sossego, eu entro na presença de Deus e ele diz assim: olha os pássaros nos céus. Às vezes não o pássaro, mas ele usa algo ao meu redor. Olha de onde eu te tirei, olha de onde você saiu. Olha como poderia estar a sua vida hoje se você não tivesse ligado a mim. E olha o que eu tenho feito hoje na sua vida. E nós começamos a ver com olhos diferentes a nossa situação e nós entendemos que não precisamos temer a falta nem a perda, porque nós servimos a um Deus abundante. Querida, nós oramos e eu quero abençoar você. Não se preocupe. Eu quero te encorajar, não tenha medo de perder, não tenha medo que nada vai te faltar, porque se Deus cuida das aves dos céus, quanto mais de você. A Bíblia diz, são os pagãos que correm atrás dessas coisas, ou seja, quem não conhece a Jesus, quem não serve a Deus, corre, luta, sofre, se preocupa e perde sono por causa dessas coisas. Mas nós que buscamos primeiro a presença de Deus, nós entendemos que nós viemos aqui, vamos para o jardim, criamos o nosso tempo com Ele e as demais coisas, elas são acrescentadas. Te vejo amanhã.